fado português na versão Amália hoje, a voz de Sónia Tavares dos The Gift, para um texto de José Régio. É a escolha de José Pinto Coelho, 50 anos, líder do PNR, Partido Nacional Renovador. Porquê esta escolha? A música portuguesa, gosto muito, é sentir em português a nossa época, a nossa atualidade e, contudo, também a nossa história. É uma música que foi célebre pela voz da grande diva Amália Rodrigues e que está hoje em dia com um tratamento e com uma recomposição de um grupo que acho que foi muito feliz, esta Amália hoje, que traz para a modernidade aquilo que, do meu ponto de vista, é eterno. Portanto, e nada porquê melhor. este fado em particular? Bom, Havia tanto para escolher havia neste tanta disco. coisa, acho que tudo o que seja fado é 100% português e porque em particular... Só o que é fado é que é 100% português? Não, mas o fado é de facto algo Sim. que é a nossa marca, que é nosso cunho, de modo, aliás, o fado até influenciou o samba, Sim. coisa que pouca gente sabe. Portanto, podia ser outro tema, podia ser até outro grupo. Achei que este era adequado e porque gosto muito. Gosto particularmente muito de todo o instrumental, da voz desta música. Muito bem. Nas últimas eleições, o Partido Nacional Renovador teve cerca de 11.600 votos. Qual é que é a sua fasquia para estas eleições? Bem, esses 11.600 votos obtivemos-los concorrendo apenas a 18 círculos, se não estou errado, se a memória não me falha. E falhou-nos um círculo que para nós é fundamental, que é o número 2 para o PNR, que é o Círculo de Lisboa, e falhou por uma vicissitude processual completamente absurda, de uma falta de comunicação, em que nós tínhamos a lista perfeitamente completa e houve ali... portanto, nas últimas eleições não concordes em Setúbal, que é o nosso segundo maior círculo, logo a seguir a Lisboa. Portanto, desta vez... é que disse Lisboa. Logo a seguir a Lisboa. Certo, é Setúbal. Sim. É Setúbal, é maior que o Porto, para nós, para o PNR. De maneira que, desta vez, conseguimos concorrer pela primeira vez aos 22 círculos, Sim. o que traduz uma melhor organização do partido, uma melhor implantação e, indiscutivelmente, um crescimento. Portanto, uma vez que vamos estar em todos os 22 círculos nacionais, ou seja, os 20 de Portugal e os 2 da emigração, eu estou convencido que o PNR vai conhecer um forte conhecimento, crescimento, não só porque estamos em maiores círculos, como porque eu não tenho dúvidas nenhumas que a nossa mensagem é aquilo que os portugueses, muitos portugueses, sentem. Infelizmente, muitos deles não conhecem o PNR. E esse é um trabalho que tem que ser feito a pulso por nós, uma vez que existe uma grande discrepância de tratamento em Portugal entre aqueles que são, eu chamo, o clube dos 5, um bocado do modo pejorativo, que há um grande desfazamento de tratamento entre os 5 partidos do arco do poder e todos os outros. E o senhor traz uma capa que agora está vazia, mas é porque retirou o seu programa, em que há um autocolante, como se fosse uma bola de bowling, a deitar abaixo os pinos do bowling com os nomes dos partidos, CDS, PSD, CDU, Bloco de Esquerda e PS. É essa a ideia? Porque diz basta de roubo. Qualquer português sente que andamos a ser roubados a todos os níveis. Eu já não falo só em corrupção, que a corrupção é um dos grandes cancros nacionais hoje em dia. Já nem falo só em corrupção, falo numa coisa que é a imoralidade. Isso é outra forma de roubo e que se calhar é mais profundo, mais grave ainda que a corrupção. Porque a corrupção, mal ou bem, apesar da nossa justiça não funcionar e proteger os poderosos, tem mais pontas por onde se lhe pega e por onde agarrar. Agora, a imoralidade, aquilo que não é ilegal, que não é por baixo da mesa, mas que é profundamente imoral, repare que em Portugal cada vez assiste mais a um fosso crescente entre os ricos, cada vez mais ricos, e uma classe média cada vez mais empobrecida, mais sufocada e endividada. Temos neste momento 1/5 da população a viver na pobreza. Não podemos esquecer os idosos que são realmente pobres. Ou têm dinheiro para os medicamentos, ou têm dinheiro para a comida. E mal têm para um ou para o outro. Têm que fazer uma opção. E é inaceitável, é de bradar aos céus, que haja pensões de reforma absolutamente obscenas, como se vê em Portugal, e pessoas que acumulam pensões de reforma, ordenados que são... Isso hoje já não é possível, essa acumulação. Mas tem sido ao longo destes 37 anos, quer dizer, ao longo destes 30 anos, destes 20 anos, não importa, tem sido uma coisa verdadeiramente chocante.
Só não é possível agora quando sentimos os calos apertados, quando o país não tem dinheiro, que isto foi um fartar vilanagem. Não é possível que se gaste dinheiro como se gasta com um Estado gordo, com a Assembleia da República, que é absolutamente chocante. Quem fala em Estado gordo, creio que é o PSD. Bom, nós falamos em Estado gordo, pode ser que outros também falam, mas esses não sei como é que falam, porque eles fartaram-se de engordar à conta disso. Portanto, nós podemos falar. Nós podemos falar porque nunca participámos disso. Algumas das ideias que o PNR traz para estas eleições têm que ver, por exemplo, com o incentivo à natalidade e diz e propõe que sejam reencaminhados os subsídios dados à imigração para um efetivo apoio à natalidade. Há subsídios dados à imigração? Qualquer pessoa que vá a qualquer centro de apoio social sabe perfeitamente para onde é que vai o rendimento mínimo. Aquele imposto foi criado no tempo do Guterres. O rendimento social de inserção. Agora chama-se rendimento social de inserção. Antigamente tinha outro nome. Sim, rendimento mínimo garantido. Exatamente. E todas as pessoas sabem quem é que beneficia de facto disso. Quem é que tem casas gratuitas dadas, por exemplo, pela Gebalis, pela Câmara Municipal de Lisboa. Não é justo que os portugueses passem uma vida a trabalhar e depois tenham reformas absolutamente miseráveis. Que os portugueses tenham que pagar a sua casa e outros chegam de mão estendida e tenham tudo a que têm direito e ao que não têm direito. Não é possível que um estudante português gaste as suas horas de estudo, o seu tempo, a esmifrar-se a estudar para conseguir notas completamente surrealistas, 18, 19, etc., para entrar em medicina e por acordos com os PALOPs apareçam aqui pessoas e entrem com 10 ou 11 valores. Tudo isto é uma desigualdade que é absolutamente gritante. E essa imagem, que gosta muito de colar ao PNR, que nós somos contra os imigrantes, é preciso, uma vez por todas, desfazê-la, porque isso não é verdade. Lamentavelmente, temos muito pouco tempo de antena. E como temos muito pouco tempo de antena, não podemos transmitir a nossa mensagem na íntegra. Nós não somos contra as pessoas nem contra ninguém. Somos contra políticas manifestamente injustas e que prejudicam quem devia ser protegido em primeiro lugar. Uma dessas políticas injustas é, por exemplo, a lei da interrupção voluntária da gravidez. Os senhores pretendem revogá-la. Exatamente. Mas deixe-me só já agora concluir. É que se não é Portugal que protege os portugueses, mais ninguém o fará. Relativamente a isso que me questiona sobre a lei da interrupção voluntária da gravidez, também é chocante que uma mãe queira ter filhos e tem que pagar, mesmo que seja numa maternidade pública, e uma senhora que queira abortar ainda recebe dinheiro por causa disso. Está tudo ao contrário. Então andamos nós, todos nós, a Flor, eu, toda a gente, a sustentar essas situações. E quem quer ter filhos, é preciso ver que quem vai pagar as reformas dos portugueses idosos têm que ser as gerações futuras, têm que ser as crianças. Se não nascem crianças, se temos uma taxa de natalidade negativa, como é que podemos garantir o nosso futuro? É preciso criar planos que apoiem de facto a família e planos que apoiem a natalidade. Porque a vitalidade da nação depende da natalidade de portugueses. Se não o fazemos, estamos a andar ao contrário. Andamos a pagar para as pessoas abortarem, que é muito mais fácil. Também quer revogar imediatamente a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Isso é uma lei que, por muito que nos possam agora vir acusar de homofobia, que isso agora é penalizado no Código Penal, tudo isso são totalitarismos que não podemos aceitar. Eu tenho que chamar os bois pelos nomes. Isso é uma lei perfeitamente aberrante. Choca qualquer pessoa que não tenha papas na língua, seja de direita ou de esquerda, seja novo ou velho, seja do campo ou da cidade. Quer dizer, são leis que não têm pés na cabeça, que são contra a natura e que, no fundo, não são ingênuas. Não venham cá dizer que é por causa da liberdade das pessoas poderem fazer o que quiserem. Porque toda a vida puderam. Agora, não podemos pôr no mesmo pacote o que é o casamento e o que é uma lei dessas aberrante. Porque isso faz parte de uma agenda de pura destruição dos valores da sociedade. Quanto mais esses valores estiverem destruídos, mais as pessoas são autênticas ovelhas e são carneiros. E quem está por trás disso são justamente a extrema-esquerda, que apoia e é apoiada pelo lobby gay e apoia o lobby gay. E era justamente essa extrema-esquerda que há uma geração atrás, não é preciso ir mais longe, que dizia que o casamento era retrógrado, que o casamento era um papel que era para rasgar, que maniatava as pessoas, etc. E agora são eles mesmos que vêm dizer que é preciso o casamento, que é para ser mais bonito e mais puro. Mas andamos a brincar. Também defende uma rede de
lares e de serviços paliativos para os idosos, bem como este incentivo à natalidade era através de uma rede nacional de creches e infantários com mensalidades adequadas a cada família. Acha que o Estado, esse Estado gordo de que fala, tem condições para... Tem, porque o Estado gordo não é gordo por falta de dinheiro. Eu acho que, mais uma vez, vou aplicar a palavra, acho que é uma afronta Portugal reclamar-se como um país pobre, como uns coitadinhos. Nós pertencemos ao primeiro mundo. Isso é ofensivo para com os países que, de facto, têm dificuldades endémicas que não conseguem sair da cepa torta. Portugal é um país com fortes possibilidades de vingar, com muito potencial a todos os níveis, só que não está aproveitado. E, portanto, quando eu falo em Estado gordo, é um Estado que tem mais de 14 mil, por exemplo, institutos públicos e fundações que só servem para dar emprego, para dar tachos aos amigos e amigalhaços e clientelismos dos partidos que andam no arco do poder e que andam à mama, que é como se deve chamar, a sugar o país até ao tutano. Isso é que é o Estado gordo. Não venham dizer que não há dinheiro. Há muito dinheiro para muito carro de luxo e topo de gama. Há muito dinheiro para muito ordenado e para muitos empregos que não têm razão de ser e de existir. Também quer impedir a aplicação do acordo ortográfico nas escolas? Nas escolas, nós queremos revogar. Aliás, há uma grande corrente... Nas escolas é o que diz o vosso programa. Porque aí falamos impedir de educação. A aplicação do acordo ortográfico nas escolas. Claro, sim. Porque aí estamos a falar de educação. Isso faz parte, enfim, de um pequeno passo ou de um grande, gigante passo dentro de um conjunto que é o acordo ortográfico. Para nós o acordo ortográfico é, de facto, chocante e aberrante, e há um grande movimento na sociedade portuguesa que é completamente transversal e muitos colegas seus, muitos jornalistas de referência, de renome, opõem-se. Eu até gostava de citar, por exemplo, um jornal de referência que se opôs ao acordo ortográfico, o Público, mas há um outro jornal que aderiu ao acordo ortográfico, o Expresso, mas tem lá um jornalista que se recusa a escrever com o acordo ortográfico. E está previsto que no próximo ano letivo, já em setembro de 2011, neste ano, o acordo ortográfico seja ainda por cima obrigatório nas escolas. Nem sequer é uma coisa que possa ser facultativa, é obrigatório. Ora, isto é destruir a nossa língua, é destruir a nossa identidade, porque é um acordo ortográfico feito por políticos para fazer o frete ao Brasil. E não há razão de ser. Eu só me pergunto, mas por acaso a Inglaterra faz algum acordo ortográfico com o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália ou a África do Sul? Não precisam, não faz sentido. Nem a Espanha com a Argentina ou com o México. Isto é uma subserviência absolutamente ridícula. Muito bem. A Troika esteve em Portugal. Se por acaso o PNR aceitasse, fosse convocado para falar com a Troika, o senhor aceitava, José Pinto Coelho? Nós falamos com todas as pessoas, ao contrário de... E subscrevia o acordo? Não. Assiná-lo-ia? Vamos lá ver. Esta pergunta não pode ser respondida sim ou não. A questão... É que foi subscrita ou assinada por 3 partidos, portanto, por isso é que eu lhe estou a perguntar, pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Sim, mas não pode ser um não a seco, porque é evidente que a minha resposta será não, mas é preciso justificar um bocadinho. O FMI ou o Banco Central Europeu ou a Comissão Europeia não são os males de tudo, são males gerados por uma causa. São males e nós não os queremos cá, porque é perfeitamente humilhante serem instituições externas a mandarem nós. É absolutamente humilhante. São mal, mas o grande mal está aqui dentro. O grande mal é o Estado, que devia proteger Portugal e, ao contrário disso, tem sido o nosso pior inimigo. É um Estado, como há bocado eu disse, gordo, que é uma autêntica trituradora de impostos, cada vez mais coercivo e totalitário, e esse Estado, que está nas mãos dos governantes dos últimos 37 anos, é que levou o país ao buraco. Para o PNR é indiferente ser um governo liderado pelo Partido Socialista ou pelo PSD? Totalmente indiferente. Para nós são exatamente farinha do mesmo saco, porque quer um, quer outro, são subservientes aos ditames de Bruxelas e, portanto, esses e o CDS são exatamente iguais. Por muito que venham cá esgrimir diferenças, não têm diferenças nenhuma, porque eles têm que fazer a vénia diante da senhora Merkel. E, portanto, isso está tudo dito. José Pinto Coelho, muito obrigada pela sua disponibilidade para vir à Antena 1. Eu é que agradeço. Muito obrigado.